Pontualmente, Manuzinha! Pontualmente! E hoje a gente chega realmente com energia de Brasil ganhando. Que alegria, né? Na hora que deu o primeiro 1-0 ali, eu falei, meu Deus, como vai ser a nossa energia para a live de hoje? Mas a Eu ainda gente estou não. aqui, ó. É isso aí, amiga. Seja bem-vinda, Reise. Gente, hoje a gente está aqui para trazer um tema que a gente tem visto cada vez mais presente nas nossas discussões, nos nossos atendimentos, né? Que é porque mulheres da área da saúde estão ficando cada vez mais cansadas e cada vez mais distantes da liberdade financeira. Isso parece permear quase todos os nossos atendimentos. E a gente tem visto isso se tornar quase que uma realidade em 100% desse público, né? Mas a gente hoje não vai começar falando sobre dinheiro, porque hoje, inclusive, o post que o Manu trouxe lá no perfil conecta completamente com o que a gente vai falar, que é como a gente está vivendo a nossa vida, né? Quando a gente fala sobre sobrar tempo, sobre a nossa identidade como pessoa, como mãe, como mulher, como presença na vida em cada uma das etapas e afazeres que a gente leva na nossa rotina. E como isso, quando a gente está no exercício de um ciclo de vida muito automático, sem pensar no que a gente está fazendo, todas essas identidades acabam nos sobrecarregando. É assim como foi para você. O que você sentiu quando você fez aquela postagem, Mano? Então, vamos lá, né? São coisas que a gente vive e por que não nós mesmos sermos essas pessoas, né? Eu fiz esse post com base na minha história, né? Muitas vezes eu venho me questionando já há um tempo, né? Até a gente chegar aqui, onde a gente está hoje. Quem sou eu de verdade, né? A gente sempre vai tentando dar um jeitinho ali para caber dentro daquele abraço, para caber dentro daquele reconhecimento, para caber dentro do que o outro espera, né? E às vezes a gente vai atropelando tanto a gente para caber dentro do outro ou de outra situação que a gente esquece quem que a gente é, o que que a gente gosta de fazer, qual é o nosso propósito de vida, né? E foi com base nessa história, que é muito minha, e eu acredito que é muito de cada uma de vocês que acabam assistindo a gente, que acompanham a gente aí, né, no dia a dia, que veio esse relato, vamos dizer assim, em si pessoal também, né? Porque a gente sempre vai tentando ganhar mais, tentando fazer mais, tentando ser melhor. E às vezes a gente não para olhar pra gente, a gente não para respirar. E a gente se sente sufocado ao final do dia, a gente se sente sufocado a cada instante e se cobrando até que quando a gente para respirar, a gente se sente o quê? Pior ainda, porque a gente fala assim, meu Deus, Nunca é como? suficiente. Nunca. E eu não posso fazer isso porque eu tenho 200 mil coisas pra fazer e eu tô aqui parada, olhando pro nada, vendo um pôr do sol, que absurdo. É E isso, é um pouco disso que a gente vai conversar hoje com vocês também. é verdade. E Porque você, nesse, Sheila? no fundo, né, o maior prejuízo financeiro não é o valor, né? É o que você deixa de viver, o que você deixa de usufruir, o que você deixa de planejar, de realizar. Então, muito mais do que o peso da fatura, muito mais do que o peso do saldo no vermelho. E eu também já passei por essas fases na minha vida, mas é o quanto você não faz a vida sobrar. Eu me lembro que eu já conversei sobre isso, inclusive com o Reis, né? Como a gente precisava fazer a nossa vida sobrar, porque dinheiro ele precisa vir como consequência e não como Exato. motivo de ação. Não é pelo dinheiro que eu faço alguma coisa, não é em função dos boletos que eu preciso movimentar a minha vida, né? Mas quando a gente muda essa perspectiva, quando a gente começa a entender quem somos nós, qual é o nosso desejo interno, quem somos de verdade em cada um dos papéis, o que a gente quer entregar em cada um deles, essa perspectiva ela vai criando uma mudança, uma virada de chave, uma mudança de conceito, uma relação vai sendo construída aí sobre uma outra forma, né? E quando E a aí, gente fala até da parte sistêmica, a gente fala dessas mudanças de energia, né? Nós somos energia, o dinheiro é energia, tudo vibra. E quando a gente faz essa mudança de visão,
né? De eu vou só correr atrás do dinheiro porque eu preciso pagar a conta e, né, desse processo todo, só olhar as boas e velhas planilhas, sim, elas são fundamentais também, elas são importantes, mas a gente precisa olhar para dentro, né? De como que eu me comporto, de como eu reajo diante das coisas, né? Como eu tô vibrando aquela energia. É uma energia de gratidão, é uma energia de só reclamar, é uma energia de ir para frente, de ah, vamos quebrar o muro aqui, vamos fazer acontecer, ou aquela energia de mais de paralisação. Isso vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia, né? Assim, do que a gente espera para nossa vida. Porque quando a gente cria o nosso objetivo, quando a gente vibra, né, com tanto amor, com tanta paixão por aquilo que a gente faz, e o nosso aqui é transformar vidas, transformar mulheres, transformar pessoas, transformar tudo que a gente puder transformar com tanto amor e com tanto carinho, o dinheiro ele vai vir como uma consequência, né? Ele vai vir como uma coisa fluida. Ele não, a gente não vai sair correndo atrás dele, né? Ele vai caminhar junto com a gente. Né? Por Sabe, isso que a sabe gente quando a gente faz fala que uma dinheiro ginástica é rítmica? energia, né? Isso mesmo. Exatamente, é energia, é alegria, é amor, são todas coisas que é gratidão, né? O dinheiro ele vibra na mesma frequência da gratidão. E é assim que a gente tem que levar a nossa vida, agradecendo, porque até as coisas que a gente entende que é difícil leva a gente para outro patamar, né? Faz a gente evoluir, faz a gente transcender tanta coisa na vida e transformar a nossa vida e ser exemplo e transformar a vida do outro. É verdade. Mas antes de eu começar com algumas perguntinhas que eu quero compartilhar com todas nós, a gente precisa se apresentar. Afinal, quem é Sheila Manuela? O que é a Inspirar Finanças? Qual é a nossa missão? Né? Então, estamos juntas nesse desafio ou nessa missão propriamente dita, junto com a Sim. Inspirar Finanças, que é para ajudar mulheres a saírem do ciclo automático e construírem uma vida de liberdade financeira de uma forma mais leve, mais fluida e muito mais consciente, né? Eu, inicialmente, sou enfermeira de formação, mas venho numa jornada de autoconhecimento, de construção de inteligência financeira com algumas formações. Como analista corporal hoje, especialista em inteligência financeira, desenvolvi o método MIL, que é a nossa metodologia de atendimento aqui da Inspirar Finanças, e trouxe Manu, que é também da área de saúde. Fala sobre você, Manu. Sim, sou formada em nutrição, né? A minha primeira formação foi nutrição, depois me formei em gastronomia também. Trabalhamos muitos anos juntas na área da educação para transformar muitas vidas. E hoje atuo com a terapia sistêmica e análise corporal, né? Junto com a Sheila aqui dentro da nossa maravilhosa Inspirar Finanças, né? E a gente vai trabalhar bastante com vocês, além da questão dos números, dessa parte comportamental e de quebra de bloqueios e autoconhecimento, porque você vai ver que no final faz toda a diferença para você aprender a lidar com a sua gestão financeira, tá? É maravilhoso. É um diferencial que temos, sim, surreal. E todas as pessoas que já passaram por a gente já falaram, vocês transformam vidas. E é esse o nosso objetivo principal. É verdade. Durante, já tem 1 ano e meio agora que a Inspirar Finanças está atuando, assim, muitas mulheres passaram pelos atendimentos. Mulheres e casais, né? Mulheres inteligentes, mulheres responsáveis, mulheres com a capacidade de tomada de decisão gigantes, que trabalhavam muito, que ganhavam bem, mas estavam cansadas da forma como estavam lidando com o dinheiro e não construindo patrimônio, né? Porque continuavam sem se aproximar dessa construção da liberdade financeira. E essa era uma frase que era muito comum, porque vinha primeiro a questão do não sei organizar meu dinheiro, não sei para onde meu dinheiro vai. O problema inicial que buscava o atendimento era sempre financeiro, era sempre dinheiro. E quando a gente Sim. começava a olhar para todos os cenários, tinha muita coisa por trás disso, né? E aí a primeira pergunta que eu quero trazer aqui, que eu quero ouvir de você: quando foi a última vez que você viveu uma semana inteira sem pensar em boleto, sem pensar em hora extra, sem pensar em conta para pagar? Vale vocês que estão online aqui também e deixar Já comenta, comentários. gente, pelo amor de Deus, ajuda aí as coleguinhas aqui. Nossa, eu vou dizer para você que a última semana agora eu tentei viver intensamente e eu espero que você faça a mesma coisa daqui a pouquinho. É, Porque foi uma semana que eu tentei realmente
abstrair de todos os boletos, de todas as coisas, de viver para aquele momento, viver com a minha família. Porque quando a gente pensa em tudo que você estava falando aí agora, né, das mulheres que chegavam, falavam, eu preciso trabalhar mais, eu preciso, né, ganhar mais, porque elas sempre achavam que ganhavam pouco. E eu fui uma dessas que sempre achei que ganhava pouco. Nossa, ganhar 6, 10, 12 mil, caraca, é pouco. Óbvio, a gente quer mais, mas assim, na nossa cabeça sempre foi pouco, por mais que a gente trabalhasse, eu já cheguei a ter 4 empregos de uma vez só, né? Então, assim, você conseguir parar de descansar. E essa última semana eu fiz. Eu parei, respirei um pouco. Eu falei, não, peraí, eu preciso tentar aproveitar esses momentos aqui sem. Depois eu penso no resto. Agora eu quero viver, né? Eu quero estar aqui. Então, acho que essa última semana foi a semana que eu me permiti fazer isso. E é muito bom eu oriento vocês a fazer isso algumas vezes na vida de vocês. A organização, gente. É a Isso gente aí, conseguir, ó, colocar as nossas metas, os nossos sonhos, porque sonhar é importante, né? E executar eles. com certeza. Isso é o que realmente traz a sensação de estou fazendo valer todo o esforço, estou conquistando o meu espaço real, né? Isso é interessante, Exato. assim, ao longo da vida, ao longo de muito, muito tempo também, para mim, era quase impossível pensar numa semana sem pensar em boleto, sem pensar em descanso. Eu cheguei a comentar em alguns momentos que eu conversava fiz aqui em lives e em momentos de atendimento, de como era difícil para mim me sentir sem culpa, descansando. Tipo assim, era um peso, era um desconforto estar sem fazer nada, porque eu não estava habituada com aquilo, né? Então, a gente vive num modo de operar 100% do tempo atuando, trabalhando 44 horas, mais de 44 horas semanais. Eu tinha jornadas de 36 horas de plantão e aquilo para mim era natural. Então, você vive nesse mundo, movimento automático, né? Parar gera sensação de culpa. Parar, a primeira coisa que vem na cabeça é aí o próximo boleto e a próxima fatura e tudo que precisa vir como responsabilidade, porque é isso que vai pesando cada vez mais, né? E assim, a nossa própria vida mostra que é possível ter momentos de pausa, é possível ter momentos de descanso, é possível se desligar completamente dessa responsabilidade quando a gente atinge um nível de organização financeira básica, quando a gente começa a liderar a nossa vida financeira e não deixar o dinheiro falar sobre nós, né? E Não é até a só gente possível, assumir, é essencial, né? sim, mas até a gente entender que isso é possível, isso nem vira prioridade, né? É Porque verdade. no modo automático, a gente acha que o natural é trabalhar, ganhar mais, Financeiro, produzir para pagar e sempre nesse ciclo do ganha-gasta. A gente vive nesse lugar do automático realmente, né? Porque verdade. eu posso dizer por mim, eu não tive orientação financeira na minha infância. Eu cresci vendo o quanto a minha mãe trabalhava, o quanto minha mãe produzia para poder sustentar o nosso padrão de vida. Ou seja, para mim, a relação que eu trouxe com o dinheiro é de muito esforço, muito trabalho, aí eu consigo alguma coisa. E eu cresci nesse lugar. Sempre a minha meta era: eu preciso ser independente, eu preciso gerar o meu próprio sustento, eu preciso não depender de ninguém em nada. E com isso, trabalho, trabalho, mais um trabalho, e a gente vai crescendo o nosso padrão, né, de ganho, crescendo o nosso padrão de vida e deixando a vida para trás, porque você não consegue, na mesma medida, na mesma velocidade, construir patrimônio, usufruir do seu benefício e criar uma vida de equilíbrio, né? Até a gente entender o nosso lugar, que é o que a gente provocou na publicação de hoje, é como a gente olha para dentro, né? Diante desse cenário todo, quem somos nós e como é que a gente vai se ver quando a gente está usufruindo do nosso próprio recurso. E aí eu vou convidar vocês que estão nos assistindo a fazer essa pausa, né? Pega aí um caderninho, pega um pedacinho de papel e anota. Quem é você? Qual é o seu grande sonho? O que é que você gostaria tanto de fazer na sua vida? Né? Tem gente até que tem hoje dificuldade de sonhar, de colocar os seus planos ali no papel para poder executar. Né? Então, faz uma pausa aí depois, obviamente depois da nossa live, tá? Que agora você fica aqui com a gente. Mas depois, já anota essa perguntinha para você responder. Isso vai ser um grande passo, porque lá na frente, na nossa aulinha lá do dia 9,
você vai se questionar um pouquinho mais sobre quem é você, tá? Isso vai fazer diferença, porque você já vai começar, ó, a trabalhar a sua cabeça para você se conhecer de verdade. Porque eu tenho certeza que durante a sua correria você acabou se deixando de lado em algum momento. Pois é, quando a gente está só na correria, né, a gente acaba realmente acreditando numa mentira que quase todos nós acreditamos também. Que é, eu ganho pouco, eu preciso ganhar mais. Então a gente aceita mais um plantão para fechar o mês, a gente adia o nosso próprio cuidado, cuidado com a saúde, com o autocuidado, a gente vai deixando isso sempre em segundo plano. A gente perde momentos com filhos, para quem já está nesse momento de vida, né? A gente começa a se culpar quando está tentando descansar. A gente acredita que quanto mais a gente vai ganhar, melhor vai ser. Ou seja, a gente espera aquele lugar de quando eu ganhar mais, eu começo a fazer alguma coisa diferente. Sim, E a gente vê que, na verdade, isso só nos coloca num ciclo automático, num ciclo de repetição, né? Eu acho muito porque interessante a metáfora que a gente fez com a esteira, né? Por pode quê? Porque falar. na esteira ergométrica você tem ali o seu objetivo, né? Correr, suar, gastar energia, você aumenta a Calorias. sua frequência cardíaca lá e se esforça, se esforça, se esforça, sua e alcança um objetivo que é gastar energia, que é diminuir calorias. Mas quando você olha para frente, você está exatamente no No mesmo lugar, mesmo lugar. né? E aí isso acontece quando a gente está no ciclo financeiro, sem observar qual é o meu objetivo, né? Eu quero Uhum. progresso ou eu quero só esforço? É o esforço que me movimenta apenas. Às vezes a gente enche a nossa rotina de tantos afazeres e isso vira inconscientemente uma autossabotagem. Porque você faz tudo, faz muito, se esforça bastante, mas se distancia de qual é o seu objetivo real. E aí é quando a gente começa a não saber sonhar, a diminuir os nossos sonhos, a entender que o nosso objetivo é pagar boleto, é responder à responsabilidade habitual, normal do nosso dia a dia. E a gente vive nesse ciclo de eu estou ali na esteira. Ele está me oferecendo o objetivo que eu quero, que é só esforço. Mas eu me distancio de onde eu quero chegar. Eu não me movimento em direção ao meu sonho. E muitas vezes a gente está tão ocupada, né, e tão cansada, é tanto esforço, mas a gente não está construindo patrimônio. A gente não A está gente pensando confunde no o nosso futuro. progresso, né? E isso ninguém ensina, né, mano? Você já Não, fez não. antes da Inspirar Finanças, você já tinha vivido um momento de orientação financeira, não foi? Sim, cheguei a fazer antes de casar um processo de orientação financeira e foi muito legal, porque realmente conseguimos construir um bom patrimônio, né, para poder dar uma boa entrada no apartamento, ter uma reserva e tudo. Mas uma coisa que eu falo para vocês é que enquanto a gente só olha para os números, a gente só olha para as planilhas, né? Massa, a gente realmente, muita gente consegue um progresso. Mas quando aquilo para por algum motivo, né? Às vezes vem um filho no meio do caminho e a gente desorganiza a vida, porque realmente muda muito a nossa rotina e a gente para de ter aquela gestão que a gente fazia antigamente, né? E aí a gente acaba se atropelando e volta para o mesmo ponto. Por quê? A gente volta lá para trás quando a gente não tinha nossa organização, nossa gestão financeira, porque a gente não se conheceu. Pensem aqui comigo, como se for fazer uma correlação aqui com o emagrecimento, tá? A gente ganha muito peso, então a gente tá lá, bem cheinho, né? Com excesso de peso. Se a gente não muda a nossa cabeça, mais que a gente emagreça, use aí os monjaros, as canetas emagrecedoras da vida. Se a gente não cuida da nossa cabeça, se a gente não muda os nossos hábitos, se a gente não muda, né, o nosso relacionamento com a comida, a gente vai voltar a ganhar o peso novamente. É o mesmo processo com a gestão financeira. Se a gente não se conhece, se a gente não muda os nossos padrões, se a gente não quebra aquilo que a gente precisa quebrar, porque sim, gente, viemos, né, de tanto ouvir coisas durante o nosso crescimento, ai, de que o dinheiro é sujo, de que quem ganha muito é soberbo, de tanta coisa que a gente já ouviu e que a gente só consegue começar a analisar quando a gente faz a pausa, né? E às vezes abre uma constelação para entender.
ou até fazendo análise corporal, de se conhecer. Por que que eu gasto tanto? Porque eu falo assim, porque eu mereço, né? Porque, enfim, vou fazer um gasto sem noção aqui de nada. É justamente porque a gente não se conhece, porque a gente não trabalha esse lado do comportamento, do autoconhecimento, das quebras de padrões que a gente carrega com a gente a vida inteira, né? E sim, a gente precisa olhar para isso. É fundamental para a gente se desenvolver, para a gente desenvolver o nosso patrimônio, para poder a gente entender que cada coisa tem o seu momento, o seu lugar, a sua etapa. Por que que eu passei por isso? Por que que eu tem gente que quebrou algumas vezes e é normal. É, né? Porque a gente ninguém vai ser perfeito a vida inteira, construir meio mundo de dinheiro e não vai errar um tanto ali, perder um pouco ali e ganhar mais cá. Mas é justamente porque quando você perde, você tem a possibilidade, perde entre aspas, tá? Mas assim, quando você, né, não alcança aquele objetivo, você tem a possibilidade de revisar, de voltar, de entender o que foi que você fez ali de errado e consertar, corrigir para que você possa avançar, que você possa alcançar o seu objetivo e realizar o seu sonho. Né, de seja ter a sua liberdade financeira, de seja viajar, de ter mais pausas, de ter momentos com você, com a sua família, momentos reais, né? Não é você estar aqui, daqui a pouco você está lá recebendo uma ligação do seu trabalho e você para. Não é, é momento de descanso, momento de você, você com a sua família, momentos de qualidade, que hoje em dia está tão escasso. Mas com organização e gestão, não na louca. Reise trouxe a corrida dos ratos como referência, e é exatamente na corrida dos ratos que eu faço essa analogia com a esteira, né? Assim, você está vivendo sempre no mesmo ciclo, com muito esforço e se ocupando 100% do tempo. E ela ainda traz que já está há 13 anos numa empresa se sentindo estagnada, né? Então, meu último vínculo CLT, eu passei mais de 13 anos, né? E acabei sendo desligada desse lugar. Então, assim, para mim, naquele momento, o CLT e aquela relação com a empresa era algo que gerava minha segurança. Até a gente entender que assim, os cenários de mercado, eles mudam muito, né? Como foi na época da pandemia, assim, a gente imaginava, poxa, a gente da área de saúde se dedicou, se desdobrou, não parou de trabalhar um dia. E a gente esperava que houvesse depois reconhecimento, valorização financeira Sim, do nosso salário. A gente não teve nada disso, né? Ou seja, a nossa relação também com o trabalho, ela precisa ser olhada, olhando inicialmente para qual é o seu propósito na vida, né? O que é que esta empresa, este vínculo está ocupando no seu momento de vida atual? Ela preenche o quê? Eu estou aqui apenas para ganhar dinheiro, eu estou aqui para desenvolver habilidades que eu vou utilizar em outros espaços. Toda relação, para mim, existe um início, um meio e um fim. E a gente entra sem lembrar que esse fim pode chegar, sem se preparar para esse movimento de término, mesmo que a gente esteja falando de um vínculo efetivo, né? De um vínculo público. Porque também vai ter o momento da aposentadoria. Então, o que, que vai chegar depois dessa aposentadoria? Então, se a gente não para hoje para olhar para o nosso futuro, para pensar onde eu quero estar, o que, que vai compor a minha realidade, qual é o meu sonho, onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A gente adia esse pensamento no futuro e a gente acaba realmente se entrando numa zona de estagnação, numa zona de conforto. A gente está respondendo ao dia, respondendo ao imediato, respondendo ao hoje, e deixa de fazer esse exercício futuro, né? E é onde a gente geralmente entende depois a sensação de ter perdido tempo, de ter perdido, na verdade, a possibilidade de realizar grandes ganhos, né? Então, se a gente faz uma diferença entre quem... Eu costumo comparar duas enfermeiras, né? Que trabalham no mesmo hospital, ganham o mesmo valor, estão ali com a mesma carga horária. Depois de 5 anos, uma tem patrimônio, já tem investimentos, tem uma reserva de emergência, e a outra ainda continua dizendo, eu vou esperar ganhar mais para começar. E parece uma pequena diferença entre uma vida e outra, né? E na verdade é uma diferença extremamente gritante, que é eu não preciso esperar ter muito para começar a mudar. Eu preciso começar, mesmo com pouco, mudar a minha perspectiva, entender qual é o meu momento, fazer um planejamento respeitando o seu comportamento e sustentar essa mudança de comportamento dia a dia, né? Então, como você falou, você fez uma orientação financeira antes de casar,
mas a sua vida muda, seu ciclo muda, sua realidade muda. Então, só olhar para os números, ou só usar uma planilha, não vai ser suficiente, né? Por isso que a gente começa dentro da Inspirar Finanças falando que eu primeiro olho o comportamento, depois de olhar o número. E quando a gente faz essa associação, a gente consegue sair do risco de começar e parar. A gente ganha um movimento que gera consistência. Porque toda vez que você for tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão consciente. Você vai respeitar quem você é. Você vai entender como é que eu me relaciono com esse ambiente. Quem são as pessoas que estão envolvidas no meu meio, né? A gente costuma atender muito mulheres e casais. E dentro desta relação, um influencia a decisão do outro. O outro, E a sim. vida financeira do casal não tem como não andar junta, né? Se a gente Por está mais que as falando, contas sejam separadas, no final é tudo junto. um Você tem as influencia contas o em outro. comum, influencia uma coisa com a outra. Sim, fato. E quando você conhece o seu perfil de comportamento, você conhece a sua necessidade primária e você conhece o perfil de comportamento do seu esposo, fica muito mais fácil negociar, fica muito mais fácil dividir responsabilidades, fica muito mais Verdade. fácil você fazer pactuações que vão levar em uma direção comum, né? Em uma realização de sonho. E aí, mano, sonhar é possível? Onde é que entra o sonho na sua vida? Como mulher casada, mãe. Ou se é, a gente tem que sonhar todo dia, né, gente? Porque o sonho é o que vai mover, dependendo da pessoa que vai mover, né? Muitos vão ali querer a segurança de ter tudo certo, tudo programado. Mas para ter tudo certo, tudo programado, você precisa saber onde você quer chegar. E para saber onde você quer chegar, você tem que sonhar, né? Então é a sua meta, é o seu objetivo, é o seu alvo, vamos dizer assim, né? E você vai lançar a sua flecha, que é o percorrer o processo. E às vezes a flecha vai para um lado, você precisa soprar um pouquinho o vento para voltar para o lugar, ela vai para o outro, sobra mais um pouquinho o vento para ela voltar para o lugar, para poder alcançar o seu objetivo ali, que é o centro do alvo. Então, sonhar é importante, é fundamental, né? A gente poder degustar também, né, aquilo que a gente espera da nossa vida. E nesse processo da gente, a gente também provoca esse sonho, né? Aonde que você quer chegar? Quanto que você espera lá quando você for se aposentar? Quanto que você quer ter na sua conta? O que que você quer fazer? Para onde você quer viajar? Qual é o seu objetivo grande? O que que você deseja fazer da sua vida? Porque viver só trabalhando, eu acredito que não seja o objetivo de todo mundo, né? Então a maioria vai dizer: "Ah, eu quero viajar. Ah, eu quero ter uma casa assim, assim assado. Eu quero ter uma família desse jeito, eu quero, né? Então, assim, todo mundo tem o seu sonho. E se você esqueceu como é que sonha, para um pouquinho, respira, foca em você que você vai descobrir sim qual é o seu sonho. Por mais que no começo você ache que pode ser uma coisa besta, uma coisa pequena, né? E se você quiser começar com coisa pequena porque você não lembra mais como é que tem um sonho grande, comece, mas vá anotando, vá lembrando o que que você quer, porque é esse sonho que vai fazer você chegar lá, né, no objetivo tão especial que você quer na sua vida. E que depois vai valer a pena, você vai olhar para trás, né, quando você já estiver lá com a idade bem avançada, e falar assim, nossa, vivi e alcancei tudo que eu queria. Consegui viajar, consegui conhecer países e cidades incríveis, culturas maravilhosas, consegui experimentar diferentes coisas na minha vida. E é isso, gente. A gente precisa, é importante sonhar. Vamos Roberto tirar a mente trouxe, da escassez. Roberto trouxe uma frase que é bem marcante, eu já ouvi muitos em atendimentos, né? Que é viver para pagar dívida acaba com os sonhos. É a pura verdade. E aí, Verdade. isso é uma situação que nos coloca refém do dinheiro, né? Porque quando a gente tem uma dívida, e eu vejo que o principal padrão no processo de enfrentamento da dívida, é da dificuldade de negociar, é de você se tornar refém desta realidade, é de você começar a movimentar o seu dia sempre pensando na dívida que você precisa quitar. E pensar na dívida ou colocar o dinheiro à frente da sua tomada de decisão diária é uma ação que é totalmente autossabotadora, né? Por quê? Porque se eu estou na dívida, eu me condiciono a entender que eu preciso trabalhar mais. Se eu estou em dívida, eu me condiciono a diminuir o meu valor e o meu preço e eu não tenho coragem de cobrar ou sustentar o preço que eu acho justo e mereço, porque eu me coloco pensando na dívida que eu preciso pagar. E aí você começa a mudar a sua relação saudável com o dinheiro. Então, Sim. muitas vezes, situações de que eu não posso perder um cliente porque eu tenho dívida para pagar, então eu me submeto
a fazer menos, a pagar menos, a receber menos por isso. E esse ciclo de dívida, ele é um ciclo que nos coloca realmente em autossabotagem total. Porque a gente começa a nem sonhar. E aí, se eu nem tenho motivação para fazer isso, e se a minha motivação é apenas quitar uma dívida, é apenas pagar um boleto, ela nos distancia completamente de sonhar em liberdade financeira, porque parece algo completamente distante da minha realidade hoje. É por isso que na Inspirar Finanças, a gente primeiro começa a entender esta relação com o dinheiro, o comportamento financeiro, ele vai ser modificado quando a gente começa a entender quem somos nós, né? Qual é o nosso potencial, quais são as ferramentas individuais que a gente tem para poder gerar mais energia, gerar recursos e trazer o dinheiro como consequência do nosso esforço, da nossa forma de se posicionar dentro do mundo. Né? É ganhar autonomia e autoconhecimento vai fazer uma grande diferença nesse posicionamento frente ao dinheiro. Porque senão Você me a fez... gente entra na dor, né? Exato. E me fez lembrar um atendimento que eu fiz essa semana, que é também assim, um padrão de autossabotagem inconsciente, né? Que assim, a pessoa tinha um sonho. E um sonho alto, né? Então, o desejo era de criar um super centro de estética. E hoje ela falava assim, é tão longe, eu não me vejo lá. Isso para mim não é possível. Né? Eu não vou alcançar esse objetivo. E aí, quando você se coloca no lugar de eu não sou capaz de alcançar aquele objetivo, aquilo é tão distante, difícil para mim, você para e não dá os próximos passos. E Então fica você pior. pergunta, o que você está fazendo para poder alcançar o seu sonho? E você vê que durante 3 meses as ações foram as mesmas, ou seja, a mesma estrutura, a mesma estratégia. E o que eu fiz para crescer? E a pergunta que ela me devolveu foi, sim, mas eu vou investir mais, eu vou gastar mais dinheiro para poder alcançar mais resultado. E aí eu devolvi. Eu falei, então você espera ter mais resultado para começar a investir? É aquela brincadeira. Que nasceu primeiro, né? É o ovo ou a galinha? Ovo a Eu galinha. mudo o cenário ou eu colho o resultado? E assim, para mim há uma verdade absoluta. Eu não vou ter um resultado diferente se a minha estratégia continua a mesma. Então, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo hoje, para que a gente não continue fazendo a mesma coisa sempre e tendo o mesmo resultado. É a mesma coisa. Se eu estou usando a esteira o tempo inteiro para me movimentar, eu vou continuar todos os dias tendo o mesmo resultado. Então, a gente precisa olhar para o que a gente está fazendo e se propor a fazer aquilo que a gente ainda não fez. Qual é o Exato. movimento que a gente vai fazer para trazer um resultado diferente? Tem que ser uma ação diferente. A E gente essa precisa semana... quebrar os ciclos, hein? Quebrar aqueles mesmos padrões que a gente segue na nossa vida, porque é confortável para o nosso cérebro, gente. Pensa assim que ele vai ser a maior segurança que a gente tem, o guarda-costas perfeito da vida é o nosso cérebro. Porque quando você pensa em mudar qualquer coisa, ele vai dizer não, não é confortável, não é seguro, não é bom, não, não, não é. Eu quero que você mantenha na mesma coisa, da mesma forma, sem ter nenhuma alteração. Isso é o que é bom para o nosso corpo, é o que ele entende que é bom. Mas não é, a gente precisa se desafiar, a gente precisa mudar, transcender, quebrar as barreiras, sonhar cada vez mais alto, botar cada vez mais o pé na porta para poder a gente seguir adiante, quebrar aquela parede que está ali na nossa frente que impede a gente de crescer. É isso que a gente precisa Verdade. fazer. Mas tem um outro ponto que eu também quero chamar a atenção, tá, mano? Que às vezes, a gente dentro desse ciclo não enxerga que a gente não está fazendo o Sim. suficiente. Porque, ao contrário, né? Você está ali, vou trazer de novo o exemplo da esteira, você está ali fazendo tudo que ela pede. Você está entregando o tempo inteiro o seu melhor. E você precisa sempre de um olhar externo, colocar uma luz diferente naquele ambiente para que você realmente rompa aquele mesmo padrão, interrompa aquele mesmo comportamento que está trazendo sempre o mesmo resultado. Então, isso se conecta muito com a pergunta que a gente trouxe hoje, né? Porque a gente está cada vez mais cansado e cada vez mais distante de um contexto de liberdade financeira. É justamente porque a gente acha que está fazendo tudo certo, mas a gente está fazendo tudo que mantém a gente no mesmo lugar. E não está fazendo nada que faça com que a gente vá para o próximo nível, com que a gente assuma o próximo degrau. Que a gente comece, mesmo que pequeno, a pensar no nosso futuro. E tire o pensamento e o foco, o planejamento do dia
pagar boleto, pagar dívida, pagar conta. Porque se eu só me movimento para pagar boleto, pagar dívida, pagar contas, Conta. eu não incluo o sonho, eu não incluo o próximo passo. Então, a nossa lógica sempre, né, é começar a olhar para esse cenário, a olhar para o momento de vida, para o comportamento que está ali. Então, mapear, interromper padrões, investir em autoconhecimento e liderança e começar a liderar a vida financeira com consciência. A gente só começa a melhorar o nosso padrão de resposta, o nosso padrão de decisão, quando a gente conhece quem somos, conhece Exato. quais são os nossos desejos, se move em direção a um propósito que é muito maior do que pagar Pagar boleto, boletos. pagar a conta, pagar a dívida. Então, esse é o convite que a gente faz sempre, que é diferente do que a maioria dos cenários e planejadores financeiros trazem na lógica. A gente não Com certeza. começa a olhar para finanças através do número. A gente começa a olhar para o comportamento e propor estratégias que, de fato, fazem com que a gente saia desse ciclo automático, saia da repetição de padrões. E é por isso que a gente vai fazer esse movimento de mapear, interromper, Interromper, investir e investir e liderar. liderar. Perfeito. E é isso mesmo. Roberto coloca que a gente está nesse ciclo e isso acaba virando doença. É verdade. Quando a gente começa, pensem que a gente está no exercício É. de... Se eu estou ali o tempo inteiro pensando na dívida, pensando no peso do boleto, da conta, a gente também está se conectando com a energia que esgota, com a energia que drena a nossa motivação. Né? É difícil você sair para um outro movimento, para um outro lugar, para um outro posicionamento, quando você está ali carregando peso, carregando âncoras que paralisam, né? Lhe Paralisam. prendem numa Sim, zona que você não consegue pensar na tranquilidade, no próximo passo. Né? exato. Vamos soltar esses pesos aí, gente, para que a gente possa voar, que a gente possa se libertar, né? Por favor, porque é puxado, tá? Muita gente acaba entrando em depressão, acaba tendo muitas doenças mentais que hoje a gente vê aí, não é um boom da nossa sociedade. Por conta disso, entramos no automático. Ligamos o piloto automático do nosso carro e a gente só pensa em trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Nada é suficiente, nunca tá bom. Eu sempre quero mais, sempre quero mais. Eu nunca me permito, de certa forma, usufruir. E assim, o que a gente acaba vendo muito aí no dia a dia, nas redes sociais de outras pessoas, é sempre vivendo aquela vida maravilhosa, perfeita, na frente das câmeras, e a gente não vê o que realmente está por trás delas, né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando você, sim, vai usufruir daquilo que você tem, daquilo que você conquistou, mas com tranquilidade, com segurança, com paz de verdade, né? É bem melhor do que você tá só vivendo naquele automático e também vivendo por aparência, né? Porque a gente sabe que tem muito disso aí também, né? E não é a realidade nua e crua do que a gente vive no nosso dia. O Roberto trouxe um outro gatilho, que é a comparação. Né? Quantas vezes a gente se compara com aquilo que a gente está vendo de Nossa, outras muita. pessoas, de outros cenários. Né? Muitas vezes a gente está ali se comparando com quem já está no palco sem enxergar o que vem nos bastidores, né? Quais são as dores que carrega, quais são as dificuldades que tem. E esta comparação, ela também é danosa, porque a gente começa a se cobrar excessivamente, esperar que a gente alcance um resultado que não é compatível com o momento que a gente está. Então, nesse movimento que a gente propõe a fazer, que é o construir a liberdade financeira, começando mesmo com pouco, mas começando a construir qual é o seu sonho, né? Qual é o meu custo de vida hoje? Daqui a 10 anos, quanto eu preciso ter acumulado para gerar renda automática, para Isso. que o dinheiro trabalhe a meu favor? E essa é uma mentalidade que é completamente diferente do que a gente aprendeu na infância. Eu digo isso por mim, né? Porque na minha infância a ideia é eu preciso trabalhar e vou ter a aposentadoria aí gerada pelo INSS, pelo ISS, isso já é uma garantia de vida. Mas hoje isso não é realidade. Hoje a gente sabe que a aposentadoria não vai manter meu padrão de vida, a aposentadoria não vai me dar qualidade de vida, e eu nem sei mais daqui a quanto tempo de fato eu vou conseguir me aposentar, né? É, E essa lógica, ela precisa ser, a gente precisa começar a pensar hoje
Porque é a partir do pouquinho que a gente começa a mudar hoje que a gente vai acumular com respostas e realidade para o futuro, né? A gente vai começar a criar um conceito de liberdade financeira. Para mim, ter liberdade financeira é ter escolha, é poder dizer o que eu quero fazer, onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Para você também tem esse significado, mano? Com certeza, né? Liberdade financeira é a gente poder não ter, de certa forma, fronteiras, a gente poder estar em qualquer lugar que a gente desejar, é a gente poder sentar no restaurante que a gente desejar, a hora que a gente quiser, é a gente poder realizar as pequenas coisas do nosso dia a dia com as pessoas que a gente ama, né? Ou até sozinho. Até aquele momento de paz, eu quero sentar aqui num café maravilhoso, com a vista linda, maravilhosa, mas sem se preocupar com aquela conta que eu preciso pagar, né? É a gente ter aquele momento de tranquilidade, sem se preocupar com o boleto, com a notinha fiscal que vai vir, que vai bater no final do mês, né? No cartão de crédito. É a gente poder ter essa tranquilidade de usufruir aquilo que a gente corre tanto atrás no nosso dia. Que é aquela esteira ali, ó, faz a gente ficar lá, ó, suando, malhando, né? Mas é você poder chegar no final do percurso, de quando você está correndo ali na orla ou na rua, e falar assim, ufa, agora eu posso sentar aqui, tomar um café, tomar água de coco e respirar tranquilamente, porque eu já cumpri o meu objetivo, né? É isso Então, aí. eu acho que é por esse caminho aí que a gente vai, E né? vocês, já pensaram, já sonharam, já desejaram liberdade financeira? Qual é o conceito que vocês trazem para vocês? Vocês têm ideia de quanto eu preciso ter em patrimônio investido para construir ou alcançar a minha liberdade financeira? Vamos começar a pensar nisso aí, hein? Vamos Ó, começar a pensar. É muito importante. é claro que a gente não constrói liberdade financeira do dia para a noite. Esse é um processo e ele precisa apenas ter um início. Porque quanto mais a gente adiar, mais distante a gente vai conseguir de alcançá-lo com tranquilidade, né? E Mas também nunca é tarde demais, hein, galera, para começar, o dia certo né? é sempre hoje, né? Hoje. Essa é a É quando verdade. você determina, quando você começa a enxergar que você precisa fazer essa mudança aí. Trazer o código da sua liberdade, né? Para poder você fazer a abertura daquela portinha mágica ali e você passar essa barreira que você precisa e que você deseja, não porque você precisa, você deseja, porque todo mundo quer a nossa liberdade financeira. É ou não é verdade? Isso aí. Reise já disse que é o foco dela. Eu tô junto contigo nessa construção, viu, Reise? Estamos juntas aí, ó, Mano, coladas, ó. você trouxe uma palavra aí, que foi código, né? O que que quer dizer? Eu acho que todos nós temos aí, né, números, senhas, coisas que passam na nossa cabeça para que a gente possa viver o que a gente deseja, né? Então, todo mundo tem aquele código dentro de si ali, ó, que precisa, ó, desbravar para poder, né? Não é o número da Mega Sena, não, gente, tá? Mas é como se fosse. Vamos pensar nisso, porque a Mega Sena é uma coisa que eu tenho, assim, muito naquela coisa que vem o dinheiro, vem rápido e às vezes ele vai rápido, né? Se a gente não constrói, né, aquele processo da gente entender como que a gente quer aplicar ele, como que a gente quer trazer aquela energia maravilhosa para nossa vida. Então, sim, a gente precisa ter esse código, descobrir dentro da gente qual é o método que eu faço para chegar lá, qual é o meio que eu utilizo, como, quando. Então, acho que esse é o grande código da nossa liberdade financeira. Como é que a gente se conhece? Como é que a gente trabalha a nossa cabeça? Como é que a gente trabalha o nosso comportamento para que a gente lide com esse dinheiro, com essa energia, para que ela possa triplicar, quintuplicar e por aí vai na nossa vida, né? Eu acho que a gente precisa descobrir esse pontinho, esses números maravilhosos que faltam. Isso aí. E foi por isso, assim, entender que a gente está vivendo cada vez mais no esforço, menos na construção da liberdade financeira. Que a Inspirar Finanças trouxe essa ideia de construir uma aula gratuita que a gente vai realizar no dia 9 de julho, que vai ser o Código da Liberdade Financeira. A gente vai Exatamente. desbravar e desvendar qual é esse código. Então, como transformar sua relação com o dinheiro, sair do piloto automático e recuperar a sua vida além do crachá, além do salário, além do CNPJ, além do que você está produzindo de recurso financeiro hoje, né? E nesta aula a gente vai mostrar por que trabalhar mais não resolve. Ao contrário, muitas vezes nos coloca nesse ciclo automático se a gente não tem um propósito.
Quais são os comportamentos que mantêm a gente presa nesse ciclo automático? E Como a como gente... começar a construir a liberdade financeira mesmo sem aumentar a sua renda imediatamente, tá? Isso aí. Não é mágica, né? Vamos lembrar aqui a todo mundo que não é plim, plim, plim do dia para noite, mas você vai sim começar a construir o seu processo, a dar o primeiro passo para sua liberdade financeira. Então é ali, ó, já digitar o seu códigozinho ali, ó. Você sente que trabalha muito e vive pouco, clica no nosso link da bio para garantir a sua vaga. A gente vai Vamos com a começar, gente. as inscrições estão abertas e as vagas serão limitadas. Então, conte, aproveite esse momento e já faça sua inscrição. Venha para o grupo VIP que a gente vai divulgar o momento da aula, os materiais que são compartilhados e a gente vai ter um prazer em contar com cada um de vocês lá. Sim, por favor, e compartilhe. Chame aquela pessoa que trabalha com você, que vive com você, tá? Divulguem bastante, porque vocês vão ver que vai ser uma aula sensacional, né? E assim, a gente está preparando com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação para cada passo, porque eu tenho certeza que esse vai ser só o primeiro passo da sua liberdade financeira. Porque sim, a gente tem muito mais a entregar, porque a nossa missão é o quê? Transformar a sua vida, assim como a gente transforma a nossa todos os dias. Perfeito. Essa semana vamos ter outras lives ao longo dos dias, às 20 horas também. Então, se quiserem nos acompanhar, estaremos aqui trazendo pautas que vão fazer a gente refletir sobre outras formas de olhar para a nossa relação com o dinheiro, que vão fazer com que a gente saia do ciclo automático, ou pelo menos já desperte o desejo de pensar sobre isso de uma forma diferente, porque essa é a proposta da Inspirar Finanças, né? Porque talvez o maior risco da sua vida não seja investir. Seja não investir, seja não dar o primeiro passo, seja não começar, mesmo que pequeno, seja não olhar para o seu comportamento ou permitir uma luz externa aí alertando sobre o que a gente precisa interromper e continuar vivendo exatamente, fazendo a mesma coisa por mais 10 anos, significa manter 10 anos no mesmo resultado. Manter Exatamente. 10 anos com a sensação de estagnação, porque se a gente faz o mesmo movimento, o resultado vai ser sempre o mesmo. O dinheiro pode esperar, mas a Mas vida a não. sua vida não. Não mesmo, porque ela passa. E a gente não sabe qual é o último dia, galera. A gente não sabe, né? A gente pode ter, às vezes, ali um mapinha que a gente vai percorrer, das coisas que a gente precisa cumprir, fazer na nossa vida. Mas a gente nunca sabe qual é o último dia. E você vai deixar a sua vida passar? Deixar só ali, ó, na labuta. Porque sim, a gente tem muita memória lá dos nossos pais que a gente precisava trabalhar muito, porque o dinheiro ele vem com muito esforço. E a gente não vive. Então vamos viver. Vamos parar, respirar, olhar para nós. E sim, a nossa vida é maravilhosa. Depende da gente transformar ela todos os dias. E a gente convida vocês a isso, tá? É isso aí. Se vocês quiserem essa transformação, se quiserem ver como é possível, e é possível sim, construir essa jornada até a liberdade financeira, acompanhe Inspirar Finanças, tragam outras pessoas, porque informação muda comportamento, e comportamento vai mudar essa relação e o seu resultado com o dinheiro. Muito obrigada por estarem aqui, nos acompanharem até esse momento, e deixem comentários que a gente vai estar respondendo um a um e se conectando cada vez mais com cada um de vocês. Obrigada pela presença. E esperamos vocês no dia 5 de julho, tá? 9 de julho. Oh, 9 de julho, já tô confundida. 9 de julho, 9 de julho. É uma quinta-feira. Esperamos vocês para nossa aula online, que será maravilhosa, tá? Não percam e divulguem, compartilhem bastante. Um beijo Beijo. maravilhoso para vocês, uma ótima semana, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.